vale a pena, né? Muito bom Participação. Cada vez mais cedo, as crianças têm acesso a aparelhos tecnológicos e à internet. Até que ponto essa exposição pode prejudicar o desenvolvimento das crianças? E será que pode ajudar também? Quem vai tirar as nossas dúvidas é a psiquiatra Maria Cristina Ferrari. Seja bem-vinda aqui, doutora. Obrigada e obrigada pelo convite, tá? Doutora, tecnologia e infância combinam? Acho que você colocou bem, né? Infância. Se a gente considerar a primeira infância, principalmente de 0 a 6 anos, não combina. Por que que não combina? Porque a criança está nascendo, ao nascer, ela precisa do contato dos pais, do olhar dos pais, que os pais conversem com ela, que fiquem com ela, almocem com ela, façam todas as refeições com ela, brinquem com ela, tenham várias atividades, cante, leia historinhas, isso é importante. Mas o que você vê hoje? Quanto mais cedo a gente está vendo as crianças frente a um celular, a uma televisão, e isso vai afastando ela do convívio social, que é tão importante para o desenvolvimento humano, e ela entrando nesse contato com algo que está estimulando de uma parte muito que ela não pode ainda, e tirando do que é importante, a família, o pai, a mãe, os irmãos, os brinquedos, as atividades físicas, que é tão importante, principalmente de 0 a 6 anos, que vai se formar a personalidade do indivíduo, que vai desenvolver toda a parte cognitiva do indivíduo. O bebê, ele não pode ter esse contato, tanto por conta da emissão, né, dos raios que saem dos aparelhos tecnológicos, como também a questão dos olhinhos, o ouvido. Sim, de preferência, seria 0 para crianças de 0 a 6 anos. Seria 0, não consegui, Sim. né, 0. Aham. Por quê? A criança, quando está com o celular, ela está recebendo um monte de comunicações que ela ainda não tem neurônios e parte cognitiva para receber. Ela não consegue diferenciar tudo. Então, é um estímulo constante e ela está se afastando do que é importante para a vida dela. O que é importante para a vida dela? A criança, por exemplo, eu já estou vendo criança de 7, 8 meses em restaurante, num carrinho, já com celular, com iPad. Sim. Então, por exemplo, a criança no 8º mês, ela tem angústia do 8º mês. O que é isso? Ela já conhece quem é pai, quem é mãe, quem é estranho. Isso é super importante para o desenvolvimento da criança. Ela, nesse contato só com a tecnologia, com o iPad, ela perde esse contato com a mãe, com o pai. Depois, com 1 ano, ela vai já andando, reconhecendo o ambiente, já entrando em contato com o mundo. A criança já, em vez de ter contato, né, que é cadeira, brincar, depois com 3, 4 anos, vai jogar uma bola, brincar com a boneca. Isso tudo torna-se tão sem importância, porque ela vai continuar olhando para aquele estímulo e vai se viciando, né? Eu, por exemplo, eu lido muito com crianças autistas, né? O que eu tenho recebido ultimamente, crianças hoje diagnosticadas por autismo, principalmente pelos pediatras e neuro, só porque tem atraso da fala. Chega com 3 anos e mas não falou. Por que que não fala? Porque para falar, precisa alguém olhar para você, você se comunicar com aquela pessoa para que ela aprenda a desenvolver a fala. Mas aí ela está recebendo o estímulo, mas ela não está tendo a troca. Sim. Ela só recebe o estímulo, às vezes um estímulo excessivo, que os neurônios dela ainda não podem receber, mas não está tendo a troca, ela não está falando. Porque quando a mãe, o pai, os avós falam com ela, falam, mamãe, olha que lindo, olha a bonequinha. Eles estão olhando e estão comunicando, aí você desenvolve a fala. Quando a criança só está no celular, ela não tem isso, então dá um atraso da fala. Então, eu vejo crianças que a mãe chega assim, meu filho é autista, eu vim aqui para a senhora me falar o que devo fazer. Mas eu vejo que ela é afetiva, e aí ela já chega com o celular ou com o iPad. Eu falo,
Olha isso. E sabe que tem pais que ainda saem desiludidos com a Com o diagnóstico? consulta, Ah. porque eu falo, ele não é autista. Mas eu falo, passou no neuro, passou no Aham. pediatra, ele não fala, ele é autista. Eu falei, não é, olha o que está acontecendo. Ele não está em contato conosco, porque ele está no iPad, está no celular, Nossa. Causa um no isolamento isolamento. completo. Então, é muito perigoso. É Nossa. muito perigoso. E daí a gente vê vários diagnósticos, parece que aumentou o diagnóstico, então, de autismo, mas Na realidade, pode eles ser não que são não. autistas, não Olha são isso. autistas. Então, é muito importante isso. Então, a criança está tendo atraso da fala, atraso da sociabilidade, então elas vão se isolando. Então, isso é muito, muito importante as pessoas saberem. E a gente escuta, às vezes, as mães, né, principalmente as mães, falando: ai, não, eu vou colocar um pouquinho no celular, eu vou colocar um pouquinho na televisão para eu poder respirar, para eu poder fazer alguma coisa em casa, né? Mas esse momento, ele é muito rico, né, doutora? Esse momento, não só para a criança, claro, para o desenvolvimento, mas para a mãe também, né? E é um tempo tão curtinho, porque depois eles crescem e ficam tão independentes, né? Isso é muito importante. Primeiro, a gente vê o seguinte, hoje os pais também estão antenados no celular. Muitas vezes a criança quer falar com a mãe, com o pai, está lá. Oi. Então, ele sente essa falta, né, da não resposta ao que eles estão pedindo. Isso é péssimo, né? Outra coisa que a gente vê muito, né, assim, como você deu o exemplo, eu tenho que trabalhar, a criança está chorando, eu dou o celular, eu dou o iPad, eu ligo a televisão e tudo bem. Isso é péssimo, né? A criança está chorando, vamos sentar, ver por que está chorando, vamos conversar, vai falar, mas é fácil falar, mas é difícil fazer. Não é, não. Se você senta, conversa, estimula com outras coisas, vai olhar o sol, vai mostrar a plantinha, a árvore, mas não dá o celular. Então aquilo fica como um remedinho para ele. Cala a boca que eu te dou o celular. É muito ruim. E a gente vê que as crianças dessa geração, isso está acontecendo muito. E é muito triste, porque assim, é tão gostoso o barulho da criança, né? delícia. Quando tá falando e mistura as palavras, e é tão gostosa essa troca, e daí você coloca o celular realmente para ficar quieto. Quietos, eles ficam E quietos. qual que é o resultado disso no futuro? Porque é como se você cerceasse, né? Não fale, eu não quero escutar a sua voz, eu quero silêncio. Toma o celular, toma... E no futuro, o que que acontece com essa criança? Olha, a gente ainda não tem trabalhos do futuro. Eu tenho a minha experiência, né, e estou lendo alguns trabalhos. De 0 a 6 anos, que é a primeira infância, o que a gente está vendo é um prejuízo cognitivo da criança. Por que um prejuízo cognitivo? Porque a criança está recebendo uma série de informações pelo celular que os neurônios ainda não estão acostumados a receber, e estão se privando de coisas importantes, que é brincar, jogar bola, fazer esporte, conversar com os pais, brincar com as crianças, que coisas muito importantes. Na adolescência, o que a gente está vendo, e eu vejo muito também, é um isolamento que esses jogos estão dando, né? Os jogos, o celular, os iPads. Então, o que que acontece? Crianças que já tinham uma dificuldade social, já eram tímidos, eles entram no quarto e ficam jogando. Aí chego no meu consultório e falo, eu tenho não sei quantos amigos virtuais. Mentira. Eu lembro que eu tinha um paciente que ele não tinha um amigo. Ele tinha bullying na escola, mas ele dizia um número assim incrível de amigos virtuais, que não era uma coisa que não existe. Eles vão se isolar, e o mais perigoso ainda, que eles podem ficar dependentes. E tem muitos casos. Eu tive um caso de um paciente que ele chegava, ele acordava, ele tomava café em frente ao computador, não ia escovar os dentes, nada, e já ficava jogando. E passava o dia inteiro. Então, ele ficou dependente do computador. Eu tenho outro menino super inteligente e tudo, mas o pai é ligado a essas coisas eletrônicas. E desde pequenininho ensinou ele a mexer no computador. Esse menino não consegue estudar, não consegue, o dia inteiro. E aí a mãe resolveu que daria como castigo tirar
o computador, tirar os jogos. Aí ele ficou com raiva da mãe e aí desenvolveu um quadro gravíssimo, que é um quadro grave hoje. E uma dependência aos jogos, assim, muito difícil da gente tirar. Então, é muito complicada essa situação. E é interessante que eu converso com esses adolescentes e eles falam para mim, eu tenho um vazio tão grande, é muito comum desencadear depressão nesses pacientes, essas dependências, e em alguns casos já tinham o gene da esquizofrenia, mas o isolamento, viver nesse mundo, agrava ainda mais. Quais doenças que os jovens podem ter por conta disso, né? Os adolescentes, a senhora já falou da questão da depressão. Até a questão do suicídio pode estar ligada? Isso é uma coisa outra muito perigosa. Eu tenho visto nos pacientes uma coisa que me chama a atenção. Hoje a automutilação é muito comum, né? É uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. O que eu tenho recebido de pacientes, tudo mal automutilado, uma coisa. E às vezes eles me contam que eles aprenderam através dos sites. Então, existem sites hoje em dia que ensinam você a se automutilar. Outro dia uma menina veio aqui cortado a jugular. E ela falou, eu estava vendo os sites e eles me ensinaram como que eu tinha que cortar a jugular. Coisas impressionantes, até sites de como você tem que suicidar. Então, muitas pessoas deprimidas, eu tenho alguns pacientes, eles entram em sites especialistas de como suicidar. Então, eles aprendem as maneiras como pode se suicidar através do site. É um perigo. Esse isolamento social, né? Jovens cada vez mais dentro dos seus quartos, vendo conteúdo que os pais não têm ideia do que estão vendo, causa essa distância, né, entre os pais, os filhos. Isso tem reflexo na sociedade também. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso. Como que a sociedade acaba recebendo essas pessoas, o reflexo disso? Então, o que acontece hoje com esses jovens? Os jovens estão muito se isolando dentro do quarto. Eu tenho alguns casos assim. Então, é através dos jogos. Eles dizem até que eles jogam em grupos, né? Sim. Eles ficam no quarto, eles vão se isolando socialmente. É interessante em todas as áreas. Tem casos, eles se isolam, não tem mais amigos, não saem, não namoram. Às vezes, ontem mesmo fiz a terapia de um paciente, falei, mas você não sente falta de uma namorada, sair, chegar a... Não, eles ficam no quarto jogando, não sente falta de nada. Se isolam da família, porque vão perdendo a capacidade de diálogo, de conversar, acham aquilo tudo vazio, ficam dependentes, ficam só lá naquele quarto, se isolam da sociedade. Muitos deixam de ir para a escola, né, ficam lá no quarto, são casos mais graves. E eu acho para a sociedade muito ruim, porque a sociedade, nós dependemos dessa criança e o futuro adolescente e o futuro jovem. Quanto mais nós preparamos essa criança, esse jovem, melhor vai ser a sociedade. Se você cria um jovem e uma criança, um jovem nessa sociedade, o que vai ser o futuro, né? Então, eu vejo esses pacientes, né? Por exemplo, vamos pegar aquele menino que come na frente. Ele não consegue fazer nada. A gente dá remédio, faz terapia. Eu já consegui que ele melhorasse tanta coisa, mas o vício do jogo, e depois ele está tão viciado, quando ele tem medo depois de enfrentar o mundo lá fora, porque o mundo virtual para ele é muito mais importante. O outro tem não sei quantos amigos virtuais, quando na realidade no mundo real não tem nenhum. Então o mundo virtual dele é mais interessante. Então é um antagonismo muito grande, né? Então, isso para a nossa sociedade é muito ruim, porque nós precisamos de crianças e jovens saudáveis para a sociedade. E tem a questão também da inteligência emocional, que é aquilo que ajuda também nessa sociabilização, né? Um depender do outro, um conversar com o outro. E o que a gente percebe também é que os jovens, eles recebem tanto, não só os jovens, todo mundo hoje em dia com celular, recebe tanta informação, mas os jovens, eles não conseguem colocar em prática, que foi o que a senhora falou, né? Que é o aprendizado. Eles só recebem, né? Então, são pessoas que, de uma certa maneira, até profissionalmente, acabam sendo mais rasos, superficiais, por não ter experiência. Rasos, depende do grau, né? É tudo grau, né? Como esse menino, eu acho que provavelmente a parte profissional dele, se um dia ele conseguir sair dessa dependência, vai ser muito
precária, embora é um rapaz muito inteligente, Uhum. muito inteligente. Porque às vezes eles são muito inteligentes. Sim, sim. Eu também tenho um outro rapaz formado em 2 faculdades, muito inteligente, mas ele também vive no quarto jogando tudo. E ele tem uma capacidade de ter empregos muito melhores. Agora que ele conseguiu um emprego, é um emprego muito simples. Uhum. Porque na entrevista ele tem muita dificuldade, ele é muito dentro do mundo dele. E é muito inteligente o rapaz dele. Então eles vão tornando a vida mais difícil deles também. Uhum. Bom, a gente falou até agora de questões que são alertas, né, principalmente para os pais. Aquela coisa de olhar, saber o que o filho está vendo, também acompanhar. Mas a tecnologia, ela também pode ser boa em algum Sim, aspecto? Em qual? claro. Então, quando você, por exemplo, hoje as escolas, né? Até os 6 anos, geralmente as escolas não permitem o celular, né? Uhum. Corretíssimo. Aí vem o primeiro fundamental, que eles deixam chegar, levar na escola atualmente, porque antigamente não deixavam, Sim. mas não, também não usam o celular nem tecnologia dentro da escola. Mas já no segundo fundamental, que é a entrada dos 11, 12 anos, as Uhum. escolas já estão fazendo uso da tecnologia. Porque a tecnologia também traz coisas boas, Sim. né? Através da tecnologia, as crianças têm acesso a muita informação importante, até do Uhum. que eles estão aprendendo. Achei interessante outro dia uma mãe que estava estudando com a criança e ficou encantada, que ela estava lendo, depois ela procurou saber as coisas no Google, e era um negócio de tubulações das águas, que poderia levar para o Nordeste, e ele mostrou isso com muito entusiasmo. Uhum. A tecnologia também pode, as escolas, colocarem as aulas, que eu já vi em algumas escolas, dentro dos sites, e a criança reproduzir essas aulas em casa, né? Ter Interessante. de novo o contato com o professor, tirar dúvidas com o professor através da internet. Uhum. Tem muitas mães que às vezes as crianças não fazem a lição, elas têm, existe o site das escolas e elas conseguem ter um acesso através do site, que lição que o filho teria. Então, tem Uhum. coisas muito boas, né? Tem os grupinhos do WhatsApp, às vezes a gente fala assim, então vamos proibir que a criança tenha celular, por exemplo. A partir do segundo fundamental, não dá para a criança hoje não ter celular. Eles se comunicam, eles têm os WhatsApp, então eles têm que se comunicar. Hoje eles jogam também, cada um na sua casa. Uhum. Então tem que pegar a parte boa da tecnologia e ter cuidado com a parte negativa. Uhum. As crianças pequenininhas, né, também dá para usar a tecnologia de uma forma positiva? Eu penso até, a senhora falou das músicas, né, essa coisa dos pais cantarem com as crianças, às vezes a gente esquece um pouquinho das músicas, vai lá, consegue colocar, né, Sim, baixar as músicas, alguns vídeos que dá para sim, eu brincar tenho minha junto, netinha de né? 6 anos, né? Então, quando ela começou a alfabetizar, tem aqueles esquemas de alfabetizar, falar, avó, não quero brincar, não quero fazer, mas você faz de maneira lúdica, não é Uhum. ruim. Sim. Às vezes a gente quer, ela gosta muito de música, então a gente vai pegar um jogo para jogar, sentamos no jogo, aí põe no celular a música que ela gosta Uhum. de dançar, a gente pega o... Então, você usar de maneira positiva, isso eu não vejo mal nenhum. O que não pode é deixar a criança o dia inteiro no celular. Uhum. Tem uma quantidade de horas por dia que seria o ideal para permitir que a criança use? Final de semana pode deixar um pouco mais ou não? Acaba no final de semana também tendo tempo para a família. Eu acho que primeiro, eu acho que sempre na vida, desde pequena que eu era, eu acho que primeiro são as obrigações. Então a criança tem Uhum. que chegar da escola, ela tem que lavar a mãozinha, almoçar, né, conforme o horário que ela chega da escola, depois descansar um pouquinho, fazer as lições, Uhum. estudar, fazer as atividades, é importante atividades, né? Eu Sim. sou muito a favor de atividades das crianças. É o menino que vai jogar bola, é o menino que vai fazer o balé, é o inglês que eles vão fazer, precisa. Depois que fez tudo isso, né? Tomou seu Uhum. banhinho, vai se preparar para o jantar, aí pode brincar um pouquinho de joguinho, isso eu não vejo mal, mas Uhum. sempre em tempo limitado, para não viciar. Uhum. E outra coisa importante, não à noite. Por que não à noite? Tem muitos pais que dão o celular, o iPad, e vão e deixam para eles assim. Por quê? Esse estímulo
da luz, isso prejudica o sono da criança e do adolescente. Como é comum ter hoje em dia pacientes, principalmente os adolescentes, com distúrbios de sono. Antigamente a gente via, né, dormir às 9, 10 horas. Hoje você vê adolescente dormindo meia-noite, 1 hora, 2, quando passa a noite toda jogando. Isso é péssimo, porque prejudica o sono, e o sono é muito importante no desenvolvimento físico e mental do indivíduo. Então, na hora de dormir, não é hora para você dar um celular, dar um iPad, dar um computador para uma criança. Na hora de dormir, é uma musiquinha leve, é um livrinho para ele ler, ou você ler, mas não dão esses aparelhos, faz muito mal para a criança. Tem pais que dão os aparelhos, vai dar um pouquinho de sono. Não, então, pelo na verdade, contrário, é o inverso. Ele estimula. Você lê um livro, ou põe uma musiquinha calma, você vai relaxando. Né? Agora, você pega, entra no computador, ou vê no celular, você fica cada vez mais excitado. E aquela luz faz muito mal para o sono. Vamos falar um pouquinho de concentração e memória? Doutora, o uso da tecnologia, ela pode ajudar ou atrapalhar a memória e a concentração? Então, eu vou mostrar quando é bom e quando é ruim. Na primeira infância é péssimo, tá? É aquilo que eu falei, é muito estímulo e vai trabalhar na concentração e na memorização da criança. Então, na primeira infância é péssimo. Depois, existem coisinhas boas, existem joguinhos que as crianças têm, coisinhas de memória, né? Antigamente, por exemplo, eu lembro quando eu tinha meus filhos, eu comprava muito aquelas revistinhas de memória, então a gente brincava muito. Ainda existe, né? Compro para os meus netos. Mas hoje, dentro do iPad, tem muita coisinha de memória que ajuda na concentração. Então, é saber usar as coisas de maneira correta. Bom, outro desafio que a gente tem são as redes sociais, né? Então, muitos adolescentes vivem uma vida ali virtual. Tem algum problema nisso? Como a senhora até comentou, aquele seu paciente que achou que tinha vários amigos porque jogava ali, mas na verdade são apenas conexões. E tem muita gente que acha que tem muitos amigos porque na rede social tem ali várias conexões também. Pode confundir? O adolescente pode se confundir numa vida virtual? Essas redes sociais têm a parte boa e tem a parte ruim também. É muito interessante, eles trazem, né, lá para mim. Eles têm os grupos, as redes sociais, e eles sentem muito, né, quando eles às vezes sofrem bullying, são bloqueados, e eles veem quando são bloqueados, e às vezes eles percebem que eles são bloqueados porque vão combinar uma viagem, um passeio, não são, e aquilo vai aumentando a angústia. Eles sentem quando sentem bullying. E outra coisa entre os adolescentes que eu vejo, existe muito bullying, existe muito essa coisa sexual, às vezes tem menina, hoje virou moda, né, uma coisa não muito ruim, elas tiram fotos de nudes e manda, né, para o namoradinho. Para quem nem conhece, né? E aí eles descobrem, isso eu já vi no meu consultório, eles descobrem e passam essas fotos de coleguinhas de classe. Então, de um lado é bom, porque forma os grupos, tudo, mas de outro lado tem que os pais estarem sempre presentes, porque tem coisas muito perigosas. Aí outra coisa que eu também vejo muito, aqueles mais tímidos, inseguros, os mais rejeitados da turma, eles sofrem muito. Isso eu vejo muito nas terapias, porque eles percebem, por exemplo, o amiguinho, essa semana mesmo um falou, o amiguinho tem amigos, o amiguinho viaja, o amiguinho tem namorada, e ele não consegue namorar, ele não consegue viajar. Então, essa disputa social do prazer, né, também do lazer, do prazer, principalmente entre os jovens e adolescentes, todo ser humano tem, né, cria ciúmes, inveja, mas no jovem e no adolescente vai sofrer muito mais. Isso até que eu ia perguntar para a senhora, essa questão da insatisfação, né? Porque ele, de repente, tem uma vida, né, tranquila, compatível com aquilo que os pais podem dar, mas aí vem o outro, né, com carros, com viagens,
e que às vezes também nem é verdade, né? São coisas que foram colocadas para que aumente a autoestima dele, causa então esse desconforto, essa insatisfação com a vida? Sim. Outro dia também um outro paciente falou assim que ele parou de estudar, terminou o ensino médio, mas não está conseguindo a faculdade, tem uma certa dificuldade. E ele falou, eu entro no Instagram, eu entro no Facebook, e aí eu vejo meus colegas já na faculdade, meus colegas namorando, meus colegas viajando, e isso me dá uma angústia, ele fala, às vezes me dá uma raiva muito grande, ele tem muita raiva, e aí ele se isola ainda mais ainda, porque ele se sente muito aquém do que os colegas que já foram amigos dele, né, um dia. Vivem, né? Doutora, estamos chegando no minutinho final do nosso programa, mas eu queria que a senhora deixasse uma dica, então. Eu acho que principalmente para os pais, né? Um alerta nessa questão da tecnologia, que pode ser boa, mas também perigosa. Primeiro, né, ter o cuidado. A tecnologia é boa de um lado, mas é ruim de outro. Então, para as crianças até 6 anos, muito cuidado de dar em excesso o celular, o iPad, né? Mais o celular e o iPad que os pais dão. E nos adolescentes, muito cuidado em deixá-lo sozinho no quarto. Às vezes fala, meu filho não sai de casa, está sozinho. Às vezes ele não está tão sozinho no quarto, né? Às vezes ele está com um inimigo muito grande, porque a tecnologia lhe dá a oportunidade de eles terem muito acessos, muitos sites. Então, como eu falei, sites que mostram como se suicidar, sites que mostram como automutilar, sites que a criança estar presente frente a uma pedofilia, porque tem muitos pedófilos que estão fantasiados de crianças ou adolescentes, mas são pedófilos. Sim. E eles podem estar em contato com o seu filho e você não está sabendo. Então, primeiro, ficar atento. Hoje existe uma maneira dos pais filtrarem os celulares deles. Então, deixando que eles não entrem em sites perigosos. Porque eu vejo, né, no consultório, quando os meus adolescentes, às vezes crianças, entrando em sites pornográficos, que é uma coisa assim, que eu ouço é uma coisa assim, que eu fico absurdo. Imagina aquelas crianças de 8, 9 anos assistindo aquilo. Então, hoje, os pais podem filtrar isso. Então, os pais hoje, que têm filho de 8, 10 anos, conhecem bem tecnologia, coisa que eu não conheço muito bem, mas os pais, de filtrarem, terem senhas, para os filhos não terem uma liberdade muito grande com a tecnologia, sentirem quando as crianças estão mudando de comportamento, estão se isolando, ficando mais quietos, não conversando mais com os pais, tentar conversar muito. O filho tem que conversar. Eu sei que adolescente é difícil, eu sei que adolescente não é fácil, mas tentar tirar deles. É uma conversa, às vezes, porque às vezes, numa conversa, você pode pegar alguém que está cerceando o seu filho e é muito perigoso. Doutora, muito obrigada pelas suas informações. Fica aí o alerta, né? Bom, gostou do programa? Você pode assistir esse e outros novamente no canal da Rede Alesp no YouTube. Curte lá. Tchau, tchau. Vale a pena, né? Você tem uma situação.